Eternos Peregrinos. Um livro psicografado por Guaraci de Lima Silveira, por espíritos diversos. Capítulo 7. O caso de Adelina. A sessão estava terminada. Mais uma vez, Magnólia saía frustrada. Por várias vezes ali esteve presente, na expectativa de receber uma comunicação do seu marido. Ele havia desencarnado de forma misteriosa. A família desejava um esclarecimento. Queriam tranquilizar-se, pois que a hipótese do suicídio não estava descartada, muito embora aquele homem nunca demonstrasse qualquer distúrbio psicológico que o levasse a pensar em tal alto. Senhor Moreno, dirigente da sessão, sempre dizia para ter paciência. As coisas no mundo espiritual seguem diretrizes que desconhecemos. Apenas somos receptores daquilo que pode ser dito. Magnólia, contudo, não concordava. Dizia mesmo ser maldade dos mentores não permitir que seu marido falasse e esclarecesse tudo. Mais um mês havia se passado e nada. Todos os médiuns queriam que a tal comunicação acontecesse para que Magnólia pudesse aquietar sua alma. Numa noite, aconteceu algo que deixou Magnólia muito preocupada. A filha menor do casal, Adelina, de apenas 13 anos, ficou inerte, olhando para o vazio. Por mais que a mãe a chamasse, que tentasse trazê-la de volta à realidade, a menina estava como que congelada, numa mesma posição, mantendo, contudo, todos os seus centros vitais em pleno funcionamento. As pessoas alarmaram-se. Moravam num distrito que distava a 30 quilômetros do centro da cidade. Acionaram a ambulância, porém aquele percurso era muito longo. Precisavam então aguardar, e, se possível, com muita calma. Já eram passados 30 minutos, quando a menina deu um grito e caiu deitada no chão, ficando agora de olhos fechados e respirando com alguma dificuldade. O socorro demorava e Magnólia achou por bem orar, suplicando ajuda à mãe de Jesus. A ambulância chegou e a garota foi removida para o hospital, ali chegando semi-adormecida. Notava-se que desejava dizer alguma coisa, sem ter forças para tal. Amparada e medicamentada, ficou em observação no leito de uma enfermaria. Magnólia permaneceu no saguão do hospital atenta a qualquer notícia. As horas passaram e o dia amanhecia, quando uma enfermeira convidou aquela mãe a acompanhá-la. Numa sala reservada, aquela moça de olhar firme fez inúmeras perguntas a Magnólia, pedindo que relatasse todo o histórico de Adelina, desde o seu nascimento até aquele dia. A mãe, entre soluços e lágrimas, narrou tudo o que lembrava. Adelina sempre foi uma menina esperta, ótima filha, ótima aluna, companheira das duas irmãs maiores casadas e que residiam em outras cidades, uma em cada estado. Determinada a contar tudo, terminou a narrativa. Os olhos súplices daquela mãe fizeram a enfermeira consternar-se. Venha, disse aquela moça acostumada com tantos enfermos e enfermidades. Penetraram um ambiente separado daquele andar da enfermaria. Era composto de um leito, um pequeno armário e uma mesinha de cabeceira, além de banheiro exclusivo. Adelina estava deitada. Estava deitada naquele leito de olhos abertos e sorrindo. Ao ver a mãe, tomou-lhe as mãos e disse: Eu o vi, mamãe. Eu o vi. Viu quem, minha filha? Vi o professor. Ele sorriu para mim e acenou-me, jogando um beijo. Dito isto, entrou novamente naquele estado de letargia. A enfermeira então comentou com Magnólia que ela entrava em estado de consciência e depois retornava para o estado letárgico, em espaços de tempo que variavam entre 1 hora e meia e 2 horas. O que estamos fazendo é fortalecendo o seu corpo, pois notamos pequenas quedas da pulsação cardíaca quando ela acorda. E isso pode desarmonizar a pressão sanguínea e complicar outros órgãos. A enfermeira não sabia o que dizer àquela mãe.
A menina necessitaria passar por vários exames. O médico não demoraria a chegar. Então, tudo que se tinha a fazer naquele momento era aguardar. Assim aconteceu. Magnólia, autorizada a permanecer naquele quarto, aguardava ansiosa a presença do médico. Buscava entender aquela frase da filha que dizia ter visto o professor. Mas que professor seria esse? Não acreditava que algum daqueles que lecionava no colégio, que a menina frequentava, tivesse estado ali. Se o fizesse, certamente a enfermeira teria dito. O médico só pôde aparecer 3 horas depois, uma vez que atendia outra emergência. Os dias se passavam e os exames solicitados foram realizados. Não se chegava a nenhuma conclusão. O caso não tinha origens em nenhum órgão daquele corpo que se esvaía lentamente. Mais 2 dias a menina quase estava desfigurada. Suas irmãs chegaram e aprontaram as maiores choradeiras que impressionaram a todos. Magnólia tentava manter a calma, estava exausta, quase não dormia e, quando conseguia, acordava sobressaltada. Numa manhã, o neurologista procurou-a e disse que não poderia fazer mais nada por sua filha. Um clínico geral assumiria aquele caso. Agora, Adelina não mais falava quando despertava. Apenas olhava a mãe e sorria, e fazia ligeiro sinal com a cabeça, afirmando algo. Estava muito enfraquecida. Magnólia e as outras filhas com seus maridos entenderam que Adelina não resistiria. Tudo era uma questão de tempo. Numa noite, Rosalva pediu para ficar com a irmã. A mãe estava muito desgastada. Rosalva não era uma pessoa prestativa, de forma que todos acharam estranho aquela oferta. É assim mesmo. De repente, se desperta para atos de benevolência. O ruim é quando o momento chega e passa, e a pessoa continua adormecida. 2 horas da madrugada e tudo era silêncio. Rosalva cochilava, assentada numa poltrona que fora colocada ali para os acompanhantes. Viu uma silhueta. Pensando ser alguém da enfermagem, abriu os olhos para atender. Foi quando viu bem na sua frente a sua irmã refeita e feliz. Adelina, você levantou sozinha? E os aparelhos, você os desligou? Não, eles continuam ligados. Estão lá no meu corpo. Olha. Rosalva deu um pulo da poltrona e viu 2 Adelinas. Uma de pé, sã e feliz, e outra semi-morta ligada a alguns aparelhos e medicamentos. Começou a tremer. Tentou gritar pela enfermeira, contudo a sua voz não saía. Quis correr e suas pernas estavam paralisadas. Calma, Rosalva. Sou eu, sua irmã. Não tenha medo. Não se assuste tanto. Mas como pode? Você está deitada naquela cama e ao mesmo tempo está aqui na minha frente? Eu também não entendia nada disso, mas agora passei a entender. Eu quero que você dê um recado silencioso a todos da nossa família. Recado silencioso? O que é isso? Eu vou acordar e retornar de vez para a minha vida daquele corpo. Meu trabalho será o de consolar pessoas doentes e curar pelas minhas mãos. Por enquanto, não diga nada a ninguém. Quando eu começar, muitos vão me condenar. Muitos não vão acreditar em mim. Então preciso que você me dê forças, me dê guarida e me ajude a servir gratuitamente. Mais uma coisa. Papai está bem e não cometeu suicídio. Apenas quis dar um passeio e dormiu ao volante, e ladrões chegaram e o assassinaram. Foi recebido por pessoas de nossa família e está se recuperando. Então, não precisamos mais nos preocupar com ele. Aliás, ele precisa do nosso entendimento e da paz que podemos oferecer-lhe. Um dia você vai sonhar com ele e ele confirmará isso a você. Naquele dia, poderá dizer a todos: agora não. Entendeu bem, Rosalva? Posso contar com você? Rosalva estava com 32 anos e tinha uma filha de 5. Nunca havia se interessado por questões espirituais e achava loucura sua mãe procurar notícias do pai falecido naquela estrada, à noite, sem deixar nenhuma explicação.
Mais assustada que consciente, acenou com a cabeça que sim, Adelina poderia confiar nela. Preste atenção, é um compromisso muito sério. Você está mesmo disposta? Rosalva confirmou seu compromisso e a silhueta desapareceu. Rosalva caiu em profundo sono e foi despertada por um chamado de Adelina que pedia atendimento. Sua irmã estava despertando. Correu e chamou a enfermeira, que, assustada com aquela melhora repentina, atendeu da maneira que pôde e chamou o médico. As horas que se seguiram foram de muita agitação. Adelina melhorava de hora em hora. Sua mãe e toda a família agradeciam aos céus pelo milagre e Rosalva, calada, apenas observava aquele alvoroço. Ela sabia de tudo, mas fez um pacto de silêncio. Falou repetidas vezes que fora acordada pela irmã pela manhã e que havia chamado a enfermeira, só isso. Sim, Adelina fora convocada aos planos espirituais para as devidas preparações de sua mediunidade. Era um espírito extremamente devedor. Havia transgredido as leis divinas por algumas existências e com isso prejudicou muitas pessoas. Deveria agora tornar-se a serva de todos. A princípio, seus atendimentos seriam de 2 vezes por semana, e no futuro, e à medida que fosse adquirindo maturidade física, os atendimentos seriam diários. Sua existência estava programada para mais 78 anos, 67 deles inteiramente dedicados ao próximo. Rosalva havia contribuído para seus deslizes e deveria seguir com a irmã, amparando-a e protegendo-a, até que uma equipe de médiuns devidamente preparados assumisse seu lugar. E então desencarnaria para se juntar à equipe espiritual que estaria junto a Adelina. Por isso, necessitava calar-se. Era preciso silenciar sua voz para que o coração pudesse colocá-la a par de tudo isso. 2 semanas depois, inteiramente refeita, Adelina deixou aquele hospital. Antes de sair, abraçou uma senhora que transitava exânime nos corredores do hospital e passou a mão por sua cabeça. A mulher teve uma melhora súbita e na tarde daquele dia também deixava o hospital. Magnólia assustou-se. Sim, as vidas daquelas pessoas seriam modificadas. Assim acontece. De repente, um fato modifica tudo. Adelina retornou ao lar. Rosalva pediu ao esposo a permissão para continuar uns tempos ali. Seu marido trabalhava como vendedor e sempre se ausentava de casa. A cidade onde moravam não era longe e resolveram então transferir definitivamente a residência para a cidade onde morava Adelina. Rosalva assumia seu papel naquele concerto. As coisas começaram a acontecer. Adelina entrava em transe mediúnico e atendia pessoas que saíam inteiramente confortadas da sua casa. Magnólia procurou o centro espírita para ter maiores informações. O diretor daqueles trabalhos lhe disse: finalmente teve a resposta que desejava. Mas o falecido não comunicou nada ainda. Sim, ele não. Jesus o fez em seu lugar. Toda essa ligação sua com o plano espiritual favoreceu a preparação de sua filha para as tarefas que deve realizar nesta encarnação. Se o mestre achar por bem algum dia desses, seu marido mandará um recado que tanto deseja. Rosalva teve o sonho com o pai e tranquilizou a mãe. Um dia, Adelina, num daqueles transes mediúnicos, fez uma breve observação. Ao procurarmos a espiritualidade, devemos estar preparados para as respostas que ela tem para nos dar. Às vezes perguntamos uma coisa e a resposta vem de outra forma. Muitos reclamam, afastam-se acreditando-se lesados. O mundo espiritual nos dá na medida certa e na cota necessária a cada um. Um dia, uma mulher que teve o filho curado pelas mãos abençoadas de Adelina ofertou-lhe uma rosa singela, mas de perfume singular. Adelina a plantou e hoje, na instituição que trabalha, um imenso jardim recebe todos aqueles que ali vão buscar o alívio para suas enfermidades. Doe amor. Os afagos dos agradecimentos surgem de alguma forma e eles se multiplicam, florindo e perfumando caminhos. Adelina não era ainda santificada. Era médium e aceitou seu compromisso.
Estava seriamente comprometida com as leis divinas e somente o trabalho junto aos sofredores poderiam ajudá-la no resgate. Ser médium é ser instrumento da própria cura.